Bom dia, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje a nossa EBD é um pouco diferente, né? Bem-vindos ao meu quarto, bem-vindos à minha casa. E eu gostaria de, primeiramente, para começar a nossa EBD, convidar vocês para fazer uma oração. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra. E que eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser, né, transformado nas nossas vidas. Abençoe aqueles que vão estar me ouvindo, Senhor, que eles possam cada vez mais buscar em Ti, Pai, a Tua vontade para a vida deles e que eles possam ser cada vez mais direcionados a Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a nossa lição de hoje é sobre andar na contramão do mundo. E para começar a falar sobre ela, eu gostaria de retomar um pouco a nossa primeira lição, que foi sobre uma mudança radical. Qual é essa mudança radical? A nossa conversão. Quando a gente mudou, né? Quando a gente se converteu das más obras para Cristo. E para falar sobre andar na contramão do mundo, eu gostaria de falar sobre a conversão. O que é conversão? O que é se converter? É pegar outro caminho. Ou seja, é mudar, é ser diferente. Ah, Paloma, mudar o quê? Mudar as nossas atitudes, a nossa mente, aquilo que eu utilizo como referencial da minha vida e fazendo a diferença. O que seria, né? O que seria fazer essa diferença? É manifestar a santidade e o comprometimento que você tem com Deus no mundo, ou seja, ser luz para as pessoas que estão andando na mão do mundo, ou seja, andando na mão do mal, na mão do inimigo, que estão sob os paradigmas do mundo, ou seja, sobre os padrões e modelos do mundo. E o que seria manifestar essa santidade e esse comprometimento com Deus? Vivendo e estabelecendo como padrão e referência da sua vida Jesus Cristo. E com certeza aprendendo sobre isso na palavra de Deus, né? Então eu gostaria de abrir com vocês em Levítico 10:10 para falar sobre esse tema. Em Levítico 10:10 diz: vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. Ou seja, a gente precisa saber aquilo que é santo e aquilo que não é, e aquilo que é puro e aquilo que não é puro, porque assim a gente vai poder direcionar a nossa vida para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, como, Paloma, eu vou saber o que é santo, o que não é santo, o que é puro, o que não é puro? Aprendendo por meio da palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para te dizer na palavra dele. E aí, dizendo isso, a gente começa com a nossa lição na contramão do mundo. Hoje em dia, a gente é bombardeado de informações, a gente é bombardeado de ideias, de pessoas com diferentes estilos de vida, e isso acaba abalando, né, ou moldando as nossas crenças, os nossos paradigmas. De novo, o que é paradigma, gente? Paradigma é padrão ou modelo. Ou seja, aquilo que a gente alimenta, né, o nosso ser, ela vai acabando vai determinando as nossas ideias. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem acesso e saber filtrar aquilo que serve e aquilo que não serve, que é justamente o que a gente falou agora, né? Saber o que é puro e saber o que não é puro, saber aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. E o inimigo, ele usa esse bombardeio de ideias, de informações, de notícias, para fazer com que as más obras se tornem coisas normais. Vocês já perceberam que existiam coisas há muito tempo atrás, há muito tempo não, né, gente? Não tanto tempo assim, que eram, não eram aceitas, sabe? As pessoas, elas eram firmes, isso é errado e ponto final, você não vai fazer o que você quer. E hoje em dia é tratado como uma coisa um pouco mais leve, né? Não estou querendo generalizar todos os temas, mas, por exemplo, a ideologia de gênero, né? A gente sabe o que Deus espera da gente, ou a gente tem que buscar saber.
E isso faz com que a gente estabeleça um padrão. E esse padrão tem que ser o quê? Jesus Cristo, né? E o inimigo faz com que as coisas que Deus não aprova se tornem normais por causa da insistência de... Por causa dessas sequências de informações que são lançadas sempre para nós. Sabe, hoje em dia as redes sociais, a internet, ela favorece muito isso. Apesar de ser uma ótima ferramenta, ela também possibilita a nossa fraqueza, sabe? Porque a gente vai se tornando menos... como eu posso dizer? A gente presta menos atenção naquilo que a gente tá alimentando a nossa vida. E com isso, o homem acaba se tornando o seu próprio caminho, ou seja, senhor da sua vida. E a gente precisa lutar contra isso, porque a gente não é senhor da nossa vida. Quem é senhor da nossa vida é Deus. Ele nos criou, ele sabe mais da gente do que nós mesmos. Então a gente precisa confiar nele e naquilo que ele estabeleceu para nós desde o início, e não negociar isso com as coisas, com os padrões do mundo. Hoje em dia, a gente tem um grande exemplo desse bombardeio de influência, que são os influencers, né? Que são os youtubers, as pessoas que trabalham com Instagram, que a gente vê praticamente o dia inteiro, né? Aquelas pessoas que são mais antenadas. E tipo, principalmente a nossa faixa de idade, né? A gente tem muito acesso a isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado a quem a gente possibilita estar nos influenciando. A gente tá numa faixa etária, que tá muito suscetível a ser influenciado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente precisa alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente permite que influencie e molde a nossa vida. E para isso, eu gostaria de abrir com vocês Romanos 12:2. Vamos lá. Romanos 12:2 diz o seguinte: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que sempre buscar seguir o padrão de Deus para nossa vida e fugir daquilo que foge dele, ou seja, a conduta do mundo, né? E como a gente vai, né, mudar assim tão radicalmente assim? A gente vai renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus. A gente vai aprender de Deus isso e por experiência própria a gente vai ter nossa vida transformada. Amém? E outro versículo que eu gostaria de abrir com vocês é em Daniel 1:8. Daniel 1:8, vamos lá. Aqui, Daniel 1:8. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Daniel é o grande exemplo de andar na contramão do mundo, né, gente? A gente vai falar sobre ele um pouquinho mais depois. Amém? E com esse versículo a gente pode perceber que Daniel, ele decidiu agir contra os padrões que estavam sendo estabelecidos para ele naquele momento. Ou seja, que era comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, né? Que era uma ordem do rei. Então ele decidiu ir contra essa ordem, ele decidiu não seguir o padrão que estava sendo estabelecido para ele, porque ele não queria se contaminar, ele não queria se misturar com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que não estava seguindo o que Deus esperava dos seus filhos. Então, a gente não pode estar na mesma direção daquilo que não está de acordo com Deus. Isso é uma coisa fácil? Não. É uma coisa que nos desafia todos os dias. É uma coisa que por muitas vezes não vai ser confortável. É uma coisa que é uma decisão que não vai ser fácil. Porque, gente, ainda mais na nossa idade, a gente tem um círculo de amizade
a maioria das vezes, um pouco, né, grande, assim, ou tipo, a gente tá cercado de muitas pessoas na nossa idade, a gente acaba sendo muito influenciado por elas, né? E decidir algo que está que é contra, normalmente, aquilo que elas estão seguindo, nos faz perder, muitas vezes, o status social, né? Que seguir a maré nos daria, né? Porque é muito mais fácil você ir a favor do fluxo, né? Tipo, todo mundo da minha idade vai a festas e, tipo, sabe? Tem vários tipos de relacionamento e, tipo, você acaba tendo que abrir mão disso porque você sabe que não é isso que Deus tem pra você. Só que a maioria das pessoas, ela segue esse caminho. E você tem que falar, tipo, não, eu não vou seguir isso. E as pessoas vão muitas vezes te confrontar e perguntar por que você não vai seguir esse caminho. E você vai ter que ter discernimento, ter sabedoria neste momento, para mais uma vez ser luz na vida delas e falar, porque eu sei que o Deus que me criou e que tem me mudado durante todo esse processo de conversão, não quer que eu faça isso. Ele tem o melhor pra mim. Ele sabe o que é melhor pra mim. E não é isso que a palavra dele diz, né, gente? Então a gente tem que buscar esse caminho. A gente tem que decidir e agir de acordo com a palavra de Deus. Então, andar na contramão do mundo é isso, gente. Decidir e agir. E como a gente vai decidir e agir? A gente tem que se basear na palavra de Deus. Deus, ele... coloquem isso na cabeça de vocês. Deus, ele nunca desampara os seus filhos. Ele não vai te desamparar porque você tá desobedecendo uma ordem dele, tá? Eu sei que às vezes pode ser muito difícil ir contra ideias de amigos que antes eram muito próximos de você, mas que você percebe com o tempo que eles não estão tomando, tipo assim, não estão indo pelo mesmo caminho que você. Pode ser que você tenha se convertido, pode ser não, né? Eu estou falando com pessoas que estão numa idade que, tipo, pode ser que as suas ideias com os seus amigos se contrariem muito, né? E você pode se ver numa situação de, tipo, eles se afastarem de você, ou até mesmo você querer se afastar deles, porque você não tá conseguindo conviver muito com isso. Mas procure sempre na palavra de Deus o caminho que você deve seguir. E não negocie isso. Não negocie isso por causa de aplausos, não negocie isso por causa de status social, porque, gente, isso passa. E o que é passageiro não vale a pena. O que vale a pena são as coisas que permanecem. E as coisas que permanecem estão na palavra de Deus. E Deus que criou esse mundo, gente. Olha a criação, sabe? Um Deus que foi tão sábio e inteligente para criar tudo isso. Os céus, a terra. Você acha mesmo que ele iria colocar padrões para você, para te prejudicar, para só te fazer sofrer, sabe? O que te faz sofrer é, tipo, você ir contra os seus desejos, sabe? É você ter que tomar uma decisão que muitas vezes é difícil. Mas coloca na sua cabeça que os resultados dessa decisão vão ser muito importantes e muito especiais. Porque você vai estar honrando a Deus, você vai estar honrando a palavra dele. E não tem outro caminho a se tomar a não ser a verdade de Deus. Porque os outros caminhos levam à morte. E o caminho de Deus leva à vida. E não deixe que os seus maus desejos, que você sabe que são ruins, tomem controle da situação, sabe? Às vezes a gente tá numa situação difícil, que a gente tem que tomar uma decisão rápida e que tipo assim, ou vou mentir e vou ser agradável a todo mundo, ou eu vou falar a verdade e as pessoas, elas não vão me encarar do mesmo jeito. Então, tomem a decisão que Deus se agrada, sabe? Não se permitam ser influenciados pelas situações que o mundo te coloca para te fazer cair. Não deixe que a estratégia do inimigo dê certo, sabe? Filtre aquilo que você tá vendo, sabe? Filtre aquilo que você tá colocando muito peso na sua vida, sabe? Como direção. Tome como referencial e padrão da sua vida Jesus Cristo, que é a melhor decisão que você pode fazer. E aí, voltando, né, aos dois caminhos. Quer dizer, há dois caminhos pra gente seguir, gente. Há os caminhos dos padrões do mundo e há os caminhos... Calma, perdão. Há o caminho dos padrões do mundo e o caminho dos padrões de Deus. E o que a gente pode aprender disso? Que os padrões... O caminho do padrão do mundo são imposições ideológicas que são contra os valores bíblicos, são contra aquilo que Deus
padronizou pra gente, né? Vão contra os paradigmas que Deus nos colocou. Voltando, o que é paradigma, gente? Padrão e modelo. E quais são os principais padrões que o mundo ele tem confrontado, né? Que a gente pode observar, que a gente consegue... Mano, a gente lembra muito fácil hoje em dia. O padrão da família, gente. Cada vez mais a gente vê que a família que Deus estipulou, planejou para cada um de nós, ela tem sido corrompida por ideias que não são bíblicas, né? E que prejudicam muito as pessoas, prejudicam muito o fruto dessas famílias que estão sendo corrompidas, né? Prejudicam muito aqueles que estão envolvidos na situação. Outro padrão que tem sido atacado é o conceito da salvação. A gente sabe que a salvação só é encontrada em Jesus Cristo, que é só encontrada em Deus e na sua palavra, sabe? Naquilo que Ele faz por meio de nós, naquilo que Ele faz na nossa vida. E tem sido muito contrariado, sabe? Outras ideologias dando outros tipos de salvação, sabe? Seja uma boa pessoa, sirva tal Deus, sabe? Siga esse caminho. Só que vão contra aquilo que Deus estipulou pra gente, que a gente estabelece como verdade na nossa vida. Outro padrão que é muito afetado por essas ideologias, afetados não, né? Que eles tentam afetar, é a Bíblia como revelação de Deus. Né? Acho que você já deve ter ouvido, não, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, mas da onde veio a ideia, sabe? As ideias que estão nela foram inspiração de Deus, né? A própria palavra diz que a Bíblia, as profecias da Bíblia, elas foram inspiradas por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Então, por isso que a informação é muito importante. A gente buscar aprender mais de Deus é muito importante. Porque quando as pessoas vêm com esses argumentos, a gente não vai abalar a nossa crença. A gente não vai abalar aquilo que a gente acredita. Porque a gente vai estar firme naquilo que Deus nos ensinou. E o que é seguir na mão do mundo, né? Tipo, seguir esses padrões. É negociar é negligenciar a sua fé, sabe? Negligenciar tudo aquilo que Deus criou. Porque o quê? Porque você quer ocupar o lugar de Deus. Porque você quer tomar o controle, porque você quer seguir aquilo que os seus desejos estão falando. Eu não quero ter uma família como Deus estipulou, eu quero ter esse tipo de família, e eu vou levar esse tipo de família como verdade. Quando, na verdade, isso traz muita dor pro futuro, sabe? A gente acha que a felicidade de uma decisão tomada pelos nossos desejos no início é muito bom, é agradável, só que é um prazer momentâneo. É um prazer momentâneo que corrompe algo muito mais especial. Que poderia ter sido feito... sabe? Que poderia ter tomado... Essa pessoa poderia ter tomado uma decisão diferente. Que iria trazer muito mais alegria, muito mais paz pro coração dela. Então não negocie a paz que excede todo entendimento. E a felicidade por toda a sua vida por causa de um prazer momentâneo, sabe? Não negocie a palavra de Deus, sabe? Não leve em conta aquilo que as pessoas que não acreditam em Deus estão falando pra você. Olha, a Bíblia não é real, a Bíblia não é verdade. Cara, você é filho de Deus, você tem que embasar a sua vida na verdade que tem na palavra, sabe? Você entregou a sua vida pra Cristo. Então, honre isso, sabe? E coloque fé no Deus da sua salvação. Você não acreditou nele, você não acredita que ele pode salvar, então acredite que o que ele colocou na palavra dele é real. E tudo isso, né, todo esse padrão mundano, ele acaba distorcendo a verdade de Deus. E então, imagina, Deus criou o mundo de uma forma perfeita. Ele estipulou padrões que seriam melhor para nós, que não iriam nos acrescentar dores. E a gente tenta ir contra isso, sabe? A gente tenta fazer o contrário disso, mesmo sabendo que Deus criou todas essas coisas. E aí, a palavra que eu queria, né, colocar aqui é Isaías 65:2. Isaías 65:2 diz: Mas o meu povo fugiu de mim, enquanto eu, dia após dia, estendia minhas mãos para recebê-lo. Um povo que preferiu seguir os seus caminhos errados, fazendo a sua própria vontade. Deus, ele
tá com o braço estendido, mas você já percebeu que por diversas vezes a gente acaba fugindo dele? Sabe? Ele tem uma felicidade eterna pra gente e a gente acaba preferindo fugir dessa verdade. Então, qual que é a melhor decisão a se tomar? A gente tem que ter isso em mente. Eu prefiro seguir os meus desejos que vão levar à morte, ou prefiro seguir aquilo que Deus estipulou pra mim? Sabe? É um desafio hoje em dia andar na contramão do mundo, sabe? Enquanto todos dizem pra você, bebe. Enquanto todos dizem pra você, é só uma vez que você vai experimentar essa droga, é só uma vez que você vai mentir, é só uma vez que você vai xingar alguém, é só uma vez que você vai bater em alguém por vingança, sabe? Não negocie isso, sabe? Porque conforme você vai negociando, isso acaba se tornando normal dentro de você, como a gente já falou, sabe? Não deixe que os padrões do mundo se tornem normais pra você. Se você tá percebendo que isso tá acontecendo com você, ore, peça pra Deus discernimento e procure na palavra de Deus e reordene os seus princípios, sabe? E outro versículo que eu queria falar com vocês é Provérbios 10, 17. Provérbios 10, 17, vamos lá, Antigo Testamento. Que quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia de outros caminhos. E, gente, esse versículo traz muito a ideia, tipo assim, se você percebeu que você tá tomando decisões erradas, que você tá negociando a sua fé, que você tá pegando os padrões do mundo e colocando muito na sua vida, aceite ser disciplinado. Aceite ser, direcionado para o caminho certo. Aceite a disciplina de Deus. Porque assim, você vai estar andando no caminho da vida. Errar, a gente erra frequentemente. Mas a gente não pode negligenciar esse erro, achando que não tem problema, sabe? Reconheça o erro, se arrependa dele, confesse esse erro e busque consertar esse caminho que você andou, sabe? Que você se desviou, sabe? Volte pro caminho da verdade. Não se sinta rejeitado ou, sabe, desprezado porque você tá sendo direcionado pro caminho certo. Se sinta amado. Porque pensa, se eu sei que esse caminho vai te levar pro buraco, vai te levar pra morte, e eu te deixo andar porque você vai se sentir mal, imagina. Sabe, imagina que, eu não te amo porque, assim... Imagina que eu não te amo, ficou estranho, né, gente? Mas, assim, pensa, se eu amo você, se eu quero o melhor pra você, e eu vejo que você tá, andando pro precipício, eu vou te alertar, sabe? É algo natural de quem ama. E Deus faz isso com a gente várias vezes. Só que lembra o versículo lá de Isaías 65, 2? A gente vê que a mão dele tá estendida, só que a gente decide tomar outros caminhos, porque nós queremos seguir nossos próprios prazeres. A gente quer obedecer a nós mesmos, sabe? E isso, gente, você sabe que você nem sempre toma a decisão certa. Ou quer dizer, pode ser que na maioria das vezes a gente não toma a decisão certa. Imagina você se basear naquilo que você quer pra sua vida, sabe? É meio contraditório, né? Você sabe que você tem uma grande porcentagem de errar, uma grande chance de errar e tomar um capote, né? Então vamos decidir pelo caminho certo. Novamente, eu tô falando isso várias vezes, mas é pra manter claro na mente de vocês que você ser exortado é uma oportunidade única de fazer a diferença, sabe? É de você reconhecer que Deus é maior, que Deus tá no controle, que é uma oportunidade de você voltar, de você não ficar enganado e vendado por causa dos seus erros, sabe? É uma oportunidade de você fazer a coisa certa. É uma segunda chance. E não ache que Deus desistiu de você. Ele te dá diversas oportunidades de você voltar. Basta você reconhecer isso. Falar, não, Deus, eu quero fazer a coisa certa. E aí, outros versículos que eu queria ler com vocês é o Provérbios 14, 12, que diz o seguinte: há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Lembra que eu te falei
Tipo, de você basear naquilo que você acha que é certo, naquilo que você acha que vai dar certo. Gente, a nossa idade é uma idade muito perigosa, porque a gente acha que a gente pode tudo porque a gente é novo, em termos de, tipo assim, que a gente aguenta qualquer coisa, ou que a gente vai ter muito tempo, assim, pra se consertar, ou que, tipo, meu, eu sou jovem, eu sou inteligente, eu sei das coisas e vai dar tudo certo. Não, gente, presta atenção nesse pensamento de vocês, porque pode ser muito perigoso. Como a palavra que diz, como é que é? Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem o segue acabará encontrando a morte. Então pergunte para Deus o que você deve fazer. Veja na palavra de Deus. Pergunte para pessoas que servem a Deus, que você sabe que são, que podem te dar a assistência que você precisa, o conselho que você precisa, sem se contaminar com o mundo, sabe? Não procure conselhos daqueles que você sabe que não têm as mesmas crenças que vocês. E o outro versículo que eu queria ler com vocês é Provérbios 14, 16, né? No mesmo capítulo. O homem sábio cuida bem de sua vida, e evita o mal. Mas o tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando mal. Gente, eu acho que esse versículo representa muito a adolescência hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente se baseia muito na nossa sabedoria. Eu sei que vai dar tudo certo, que ninguém... Sabe, que eu não vou prejudicar ninguém, ou tipo, que isso não tem nada a ver, que é só algo, né? É só uma... vamos, por exemplo, uma mentirinha, uma mentirinha pros meus pais e tudo mais, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é muito feita hoje em dia, sabe? Tanto que, se vocês perceberem nas reportagens, frequentemente tem alguém que, tipo, mentiu pros pais, foi pra uma festa, os pais nem sabiam onde tava e acabou acontecendo coisas horríveis, sabe? Então, não sejam tolos, não se baseiem na sua sabedoria. Cuidem da vida de vocês, sabe? Cuidem da sua saúde, cuidem, honrem os seus pais, sabe? Se coloquem no lugar das pessoas antes de fazerem algo, sabe? Você gostaria que fizessem isso com você? Você gostaria que seu filho fizesse isso com você? Então, procurem contrariar os padrões do mundo. Não sigam esses padrões. Não contrariem coisas que Deus estipulou desde o início. E aí, esse outro caminho, né? Agora a gente falou do padrão do mundo, né? E o padrão de Deus, gente. O padrão de Deus é o caminho que leva, que é supremo, acima de qualquer suspeita. Ou seja, a gente não precisa desconfiar dele, porque Deus não vai se contrariar, Deus não vai contrariar a sua palavra. Então não ache que, não, porque eu acho que Deus tá deixando eu mentir agora, tá deixando eu fazer determinada coisa agora, porque, né, não tem problema. Não, se Deus falou que não é pra fazer na palavra dele, ele não vai se contrariar permitindo isso na sua vida. Ele não vai permitir caminhos de morte na sua vida, sabe? Então, vai refletindo, meu Deus, reflete as suas escolhas, sabe? Às vezes a gente acha que certas coisas não tem problema e, tipo, certas coisas a gente pode fazer. Ou aquele argumento, a gente pode fazer porque Deus vai perdoar. Gente, toma muito cuidado, porque às vezes você vai fazer tanto isso que você não vai nem perceber que tá errado e você nem vai reconhecer. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber o que a palavra de Deus nos diz. O que são os padrões de Deus? Os padrões de Deus, eles são os princípios que governam a nossa fé. É a autoridade de Deus sobre a nossa vida. São as ordens que ele nos estipulou para esclarecer aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Lembra de Levítico 10:10? Que a gente precisa discernir aquilo que é puro daquilo que é impuro, aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. Então a gente tem que ter esse discernimento para agradar a Deus e para glorificar a Ele em todos os âmbitos da nossa vida. E aí aqui tem alguns temas que eu gostaria de falar com vocês, que é sobre a homossexualidade. No mundo, a gente vê muito que as pessoas, elas podem escolher com quem elas podem se relacionar em termos de tipo de gênero, que não tem problema nenhum, que não vai agregar mal nenhum a elas. Só que o que o padrão de Deus diz? O padrão de Deus diz, vamos lá, Levítico 18:22.
O padrão de Deus nos diz que nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem como se fosse mulher. Isso é repugnante. E aí tipo, o que a nossa natureza carnal, ela quer manter o quê? O status na sociedade. Então você não pode chegar e ficar tipo, eu sou contra, eu não concordo. Que as pessoas vão te olhar assim, né? Meu Deus, que estranho. O que essa pessoa é, tipo, homofóbico aqui? E, na verdade, o que a gente tem que estabelecer na nossa vida como padrão, gente? Padrão de Deus. E o que o padrão de Deus nos diz sobre isso, gente? Ele nos diz que homem com homem ou mulher com mulher é errado. Relações homossexuais são erradas. E aí outro tópico, né, que, né, tipo, tem o pós e o, tipo assim, tem a versão padrão do mundo e a versão padrão de Deus, é o aborto. Vamos lá, 1 Samuel, vamos lá. Aqui, 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6 nos diz: o Senhor tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. Lembra, gente, quando eu falei que o homem ele quer ser o senhor da vida dele, ele quer tomar as decisões, ele quer moldar segundo os padrões dele, segundo as vontades que os maus desejos que ele tem no coração? O aborto é um exemplo disso. O Senhor, ele não perde o controle da nossa vida. Ele não perde o controle de nada que acontece. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. E aí o aborto vem com a simples ideia assim, você está grávida, não tem problema, você vai lá na clínica e aborta. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar sobre a legalização do aborto, né? E aí, tipo, você vai lá e aborta e não tem problema. Então, tipo, a vida que Deus, tipo, criou na sua barriga, que a Bíblia fala que ele já nos conhecia desde a barriga da nossa mãe, desde da nossa formação, não vai, tipo assim, não tem nada a ver, sabe? Então a gente tem que levar em conta a soberania de Deus. Deus, ele tira a vida e Deus dá a vida. Ele leva a sepultura e também traz de volta. Então, assim, o homem, ele morre, né? Ele peca, ele erra pela falta de sabedoria, sabe? Claro que existem casos e casos da questão do aborto, né? Mas a questão o aborto, ele não está, né? A questão de, tipo, matar alguém ou matar alguém ou manter a vida da pessoa não está nas nossas mãos, sabe? O homicídio, sabe? Quando alguém mata alguém. Isso é tentar controlar algo que não tá na nossa mão, sabe? É você tentar interferir, você acabar com o direito da pessoa à vida, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos desejos, com as nossas... com aquilo que a gente tá permitindo acreditar. A gente não acredita num Deus soberano que fez todas as coisas e que pode todas as coisas. Então, a gente tem que acreditar que esse Deus, ele sabe de todas as coisas. Se ele colocou essa vida... Se ele fez com que essa moça ou mulher ficou grávida, ele sabe, ele tem um propósito para essa criança. Então, quantas histórias que a gente tem aí de pessoas que pensaram em abortar e hoje em dia essas crianças, elas estão aí, sabe? Pessoas até mesmo influentes, pessoas no nosso dia a dia que a gente sabe dessas histórias. E como é triste, né? A gente saber que determinadas pessoas fizeram isso e hoje se arrependem. Então, imagina a dor que isso não causa, sabe? E eu acredito que, tipo, se fosse da vontade de Deus, um plano de Deus, sabe? Dar esse controle pra gente, ele já teria falado, mas eu acho que tirar a vida, o homicídio não deixa de ser homicídio porque existem adendos, sabe? Então, não permita que as pessoas, elas te influenciem ao contrário disso. Deus tem o controle de todas as situações. Mesmo que ela pareça não favorável à sua situação, ele tem o controle. É muito difícil falar desses assuntos, né, gente?
Outro assunto que eu gostaria, né? Outro tópico, na verdade, né? Porque eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas outro tópico que eu queria falar com vocês. Vamos lá. Aí, né, a gente vai falar sobre o álcool, né? Em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Como são tolos os homens que se entregam à bebida e acabam dominados por ela. A questão é, nosso país só podem beber os maiores de 18 anos. Mas, infelizmente, adolescentes e até mesmo alguns pré-adolescentes, eles têm se aventurado nisso. E, gente, não é algo que a gente precise. Mas, infelizmente, no mundo, eles têm sido vocês, né, têm sido cada vez mais pressionados para isso. Cada vez mais pressionados para se aventurar nisso. E, como a palavra diz, se deixar ser dominado pelo álcool, é algo que zomba da gente, realmente. A gente faz muitas coisas que a gente nem se lembra, a gente passa mal. Não é algo que nos traz coisas boas. Além do fato de não ser permitido menores de idade se utilizarem, né, quer dizer, consumirem, né, esse tipo de bebida. E outra coisa, como a palavra de Deus diz, o padrão de Deus, né? Aqueles que se deixam ser dominados pela bebida são tolos, né? Permitem que a bebida, domine eles e, eles percam a noção e cause vergonha. É algo que não convém, né? É algo que até mesmo para a idade daqueles que... Até mesmo para aqueles que podem, né? Aqueles que querem, que são maiores de idade e querem beber, é algo que não convém se for para se permitir ser dominado. E outra coisa, eu sei meu limite. Gente, lembra que a gente conversou sobre não se basear na sua sabedoria. Eu sei que eu posso beber tanto. Gente, não. Primeiro, você tem idade para isso? Segundo, te convém fazer isso? O que vai te levar a isso? Só por causa do status social? E, cara, eu acho que o que tem que ser considerado em primeiro lugar, que eu não falei em primeiro lugar, mas tem que ser considerado em primeiro lugar, Deus quer que eu faça isso, agrada a Deus eu fazer isso, eu vou fazer diferença no mundo se eu me entregar a isso nessa idade e, por causa da minha motivação, porque, gente, a motivação também é importante. E aí, pra fechar essa questão do padrão do mundo e já partir pra conclusão, né, dessa aula, eu quero abrir com vocês em Romanos 1. Romanos 1. Aqui. Romanos 1, versículo 20. Versículo 20. Vamos lá. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Gente, eu já disse isso nessa aula e eu vou dizer de novo, com base na palavra de Deus. As características invisíveis de Deus... Invisíveis? Isso. Invisíveis de Deus estão na criação, sabe? Elas podem ser compreendidas pela criação. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para você ainda ficar negociando a sua fé com o mundo. Então vamos lá. Vamos partir para a palavra. Vamos basear nossa vida na palavra para que a gente possa crescer cada vez mais espiritualmente e que no dia da vinda de Jesus a gente possa estar juntos e que possamos ter agradado Ele e cumprido todos os propósitos que Ele tem na nossa vida. E para concluir, não coloque seu prazer acima de tudo e de todos, né? E outra coisa, o mundo, ele é corrupto. Ele não é a favor da igreja ou daqueles que seguem a Cristo, daqueles que fazem parte da igreja. Não amem esse mundo. Como diz em 1 João 2,15. Não amem ao mundo, nem no que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque se você ama o mundo, você segue os padrões do mundo. E os padrões do mundo não agradam a Deus. E não estão de acordo com a palavra de Deus. E como eu disse, Deus não vai contra a sua palavra. A palavra dele é a autoridade dele sobre nós, sabe? É algo que ele predeterminou pra gente. Então não tente contrariar aquilo que Deus já determinou pra sua vida, sabe? Como padrão, por causa dos seus desejos. E outra coisa,
não deixe que esses desejos te levem à desobediência, porque a desobediência nos afasta de Deus, porque Deus é santo. Esse afastamento que a desobediência causa, o diabo se aproveita disso para nos afastar cada vez mais. Então, a partir do momento que você percebe que você percebeu que está no erro, procura se arrepender e se aproximar novamente de Deus, sabe? E ser perdoado por Ele. A mão dele não tá retida para que não possa salvar, e o ouvido dele não tá, sabe, tampado para que ele não possa te ouvir. Então, tipo, se disponibilize para aprender, sabe? É uma necessidade que a gente tem no mundo de hoje. Se blinde com a palavra de Deus, sabe? Coloque a sua armadura e não desista. Nós somos uma família e a gente vai estar com você. Então, caso você queira, né, alguma ajuda, algum conselho, a liderança dos adolescentes, dos pré-adolescentes estão a postos para te ajudar. É só você entrar em contato com a gente. E para concluir, eu gostaria de orar pela sua vida. E para concluir também, além da aula em vídeo, vai ter um quiz que eu acho bem divertido sobre a nossa aula, sobre o que foi falado e sobre algo que eu vou desafiar vocês. Senhor, nosso Deus, agradeço por toda a ministração que aconteceu nessa aula, que o Senhor possa estar, ó Pai, ministrando, né, essa palavra em nossos corações, firmando ela em nós, para que possamos praticá-la e que possamos, né, procurar nos aprofundar mais nessa questão, para que assim glorifiquemos e agrademos ao Senhor Jesus. Peço que o Senhor abençoe a cada um daqueles que assistiram esse vídeo e que eles possam buscar cada vez mais em Ti o ânimo, o discernimento, a sabedoria, e que cada um de nós possamos ser a diferença e luz neste mundo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Uma boa semana. Que nessa quarentena você possa aproveitar esse, né, momento para se aproximar mais de Deus, se arrepender caso você ache que precisa mudar determinadas coisas na sua vida, né? Claro que todos nós temos do que se arrepender, nenhum de nós está isento de pecar, mas se você acha que a sua vida não está seguindo os padrões de Deus, essa é uma grande oportunidade para você mudar, né, o seu modelo, a seu referencial, e olhar para Cristo e seguir em frente. Amém, irmãos? Até a próxima, boa semana e que Deus abençoe vocês.